Olá, para você que está nos assistindo agora, muito prazer, eu sou a Eleonora Personal e hoje eu tenho um tema interessantíssimo para você mulher que passa horas do seu dia sentada. E ó, eu já vou começar com uma dica muito importante. Nós sabemos que pelo fato de ficar horas sentada, eu vou te contar agora uma coisa estrutural, importantíssimo. A musculatura que ajuda a estabilização da sua coluna, a musculatura abdominal e a musculatura da sua lombar. Quando você passa horas sentada, essa musculatura ela fica relaxada. E por causa deste tempo todo sentado, a sua musculatura ela vai enfraquecendo e faz com que aumenta a pressão entre os discos da sua coluna. E o resultado, sabe qual é? Esta dor que te incomoda nas costas. Principalmente quando você senta errado. Olha, agora eu tenho uma convidada que ao vivo ela vai passar toda a situação, porque olha, eu conheço muitas pessoas, mas a Nathalie, ela passa o dia, a noite, a madrugada, ou seja, ela consegue pelo menos 23 horas ficar sentada. Seja muito bem-vinda, Olá, Nath! boa noite. Tudo Você está bem? bem? Graças a Deus, bem você. Tudo bem também. Como foi o seu dia? Sentada o tempo todo. Foi uma semana intensa. Nada, olha, Meu, essa semana pegou de cheio, assim, foi uma boa semana de experiência para contar. sério? Ô, Nath, uma pergunta que não quer calar, então. Quantas horas você passa sentada? Assim, ó, total, tá? Trabalhando, almoçando, assistindo TV. Num dia de 24 horas, quanto tempo você fica sentada? Poxa vida, hein? Ah, eu colocaria umas 20 horas aí. Isso um dia, digamos assim, ó, vou chutar. Numa quinta-feira você fica 20 horas. Então, olha só, meninas, se você tem uma vida parecidíssima com a da Nath, se em um dia que tem 24 horas você fica praticamente, aproximadamente 20 horas sentado, imagina 5 dias na semana. Ah, e agora, Nath, o seu sábado e o seu domingo? Não, não, aí eu equilíbrio, né? Aí eu faço de tudo para não ficar sentada, né? Eu procuro Ótimo! fazer tudo possível para não ficar, né? Não que eu não queira, quisesse ficar pelo menos deitada, né? Porque seria bom para descansar, né? Mas não. No final de semana eu sempre tento me movimentar mais para dar uma equilibrada, né? E aí, como você acorda, você senta para tomar café, aí você se arruma e um pouquinho, aí já senta para trabalhar, depois senta para almoçar, depois senta para o lanche da tarde e sempre voltando para o trabalho. E daí, quando acaba o expediente, Você só quer deitar e acabou, né? Tá sem pique para fazer nada, né? Mas isso é algo que eu venho mudando, né? Pelo menos tentando mudar. E também eu acho assim que existe uma vida antes da pandemia e pós-pandemia, né? Ainda que antes eu também ficasse muito tempo sentada, eu acho que existia um pouco mais de mobilidade durante o dia, né? Porque você sempre levantava para ir para uma reunião em um outro andar na empresa, né? Quando você chega, por mais que você vai sentada no carro, mas você tem o período do estacionamento que você anda até o escritório, né? Na hora do almoço, a gente sempre gostava de almoçar em lugares diferentes, então tinha essa caminhadinha na hora do almoço, né? Até foi legal, a gente teve um médico
do esporte da empresa, que ele incentivou a gente a comprar o relógio para contar os passos, né? Justamente porque a gente passava muito, né? A grande maioria das pessoas trabalham em ambiente corporativo, em back-office, passa muito tempo sentado, né? E aí ele trouxe a ideia de como que a gente poderia estimular isso, né? Então, teve até um campeonato assim, interno na empresa para ver quem realmente conseguia bater a meta, né? Então, as levantadas para o cafezinho sempre contavam, né? E acho que isso, trazendo para a realidade que a gente tem hoje, fica cada vez mais difícil, né? Porque é tudo online. Então, as reuniões são online, o máximo que você vai é na cozinha, pegar um copo d'água, no banheiro e já volta. Isso quando você já não come aqui, né? Alguém traz o prato, você já, na própria reunião, você tá ali já antecipando aquele momento da refeição, né? E aí, essa semana foi até engraçado, porque o Thiago, o Talarico, postou um quadrinho no Instagram, justamente perguntando sobre algumas coisas de curso online, né? Eu falei assim, eu não aguento mais, porque tudo que eu procuro para fazer é online, tipo, eu não quero mais, porque é muito tempo sentada, é muito tempo de frente para uma tela, né? E a gente fica refém disso o tempo todo, né? Ainda que a gente procure não ficar tanto tempo, assim, se você vai pra rua, você sempre tá ali com o celular na mão. Então, eu acho que isso também influencia bastante, né, em toda a questão de dores, porque a gente sempre tá numa posição olhando errado, né? Então, além das dores lombar, né, na lombar, também tem a cervical, né? Que para mim, né, eu já venho aí de 2 semanas com bastante dor. E justamente por conta da minha rotina que fica mais intensa em alguns períodos mesmo, né? Isso já é previsível na minha rotina. Então, você sente dores, a sua dor maior é na lombar? É lombar. E em segundo, vem para o pescoço? Na cervical. E muitas dores nos braços também, né? De ficar muito tempo com o mouse. E por sentar errado mesmo, né? Porque, por exemplo, agora, né? Tô sentada errado. Aí quando eu lembro, Eu vou puxar eu a arrumo sua uma orelha postura. agora. Eu vou puxar a sua Lembrarei ler. orelha ao vivo, eu vou puxar a sua orelha. E também eu vou puxar a orelha de todo mundo que está com uma má postura nesse momento. Então, ó, eu só vou explicar para você o que acontece, porque começa a sentir essas dores na lombar, que aí ela vai subindo para a sua cervical, que é o seu pescoço, e também acaba refletindo e sentindo muito desconforto nos braços, chegando nos dedos da sua mão. Então, o que acontece? Tudo começa pela má postura. Você senta sempre de uma forma completamente torta, uma forma completamente relaxada. Então, nesse momento, atenção, Nath, eu vou falar e você vai começar a se arrumar, tá bom? Porque é um puxão de orelha agora, ao vivo e a cores. Tá bom. Primeiro, ó, você está sentado na sua cadeira. Vamos começar pelos seus pés. Você vai ficar com os seus pés no chão e o seu pé vai ficar na frente do seu joelho. Pouca coisa. Aí, o seu bumbum, ele vai bem para trás do assento, de duas umas. Se a sua cadeira tiver aquela bola, né, entre o assento e o encosto, se ela tiver um buraco, o seu bumbum quase tem que estar no final do buraco. Se a sua cadeira for igual a da Nath, que o encosto é reto e termina no assento, ela é reta aqui na lombar, a sua cadeira, não é, Nath? Sim. Você vai colocar o seu bumbum mais ainda para trás, encostando o seu bumbum, o meio das suas costas no encosto da cadeira e os seus ombros para trás. Aí, só o fato de você arrumar as suas pernas e a sua coluna, você já percebeu que você está longe da mesa. Consequentemente, você vai pegar a sua cadeira e vai andar com a sua cadeira um pouquinho mais para frente, para que as suas pernas fiquem embaixo da mesa.
E esta parte do seu braço, que nós chamamos de antebraço, você vai apoiar na mesa. Se você perceber que você ainda está muito distante do seu computador ou de um equipamento, algum objeto que você vai trabalhar sentado, você pega a sua cadeira e arrasta ela um pouquinho mais para frente, até você ficar um pouco mais com as suas pernas embaixo da mesa. Aí, tá. Mas, Eleonora, eu fico pelo menos 3 horas sentada. É o correto. É o correto. Você se preparou para sentar, já começa a prestar atenção no seu trabalho. Fechou 2 horas sentado, fechou 3 horas sentada, você já precisa levantar e tomar o seu café. Ah, mas eu trabalho em casa, então vai tomar uma água. Então vai no banheiro. Então vai dar uma voltinha na sua sala só para uma questão de circulação, para você sair dessa posição que está de 2 a 3 horas sentada e que você sabe que vai voltar de novo para sentar. Então é necessário para a circulação das pernas que você faça uma caminhadinha, que seja ela 30 segundos, 1 minuto no máximo. É o tempo de ir no banheiro ou pegar um copo d'água ou um café e voltar. Agora, por que que a pressão na sua coluna ela começa a latejar? Por que que você começa a sentir uma dor maior na sua coluna? Porque a pressão atmosférica ela começa a empurrar a sua cabeça e, consequentemente, vai achatando as suas vértebras. E a coluna lombar, as suas vértebras na sua lombar, é que eu não tenho um esqueleto aqui para mostrar para vocês, mas quando vocês tiverem a oportunidade, você vai ver. Então, aqui embaixo é o quadril, aí no quadril já começa a sua coluna. Perceba que no quadril, a primeira vértebra, a segunda até a quinta vértebra é uma vértebra maior e mais larga. E depois ela vai afinando para chegar na torácica e daí ela vai afinando mais ainda para chegar na sua cervical. Então, por ficar horas sentada, a pressão é muito grande. E como você fica sempre numa má postura, todos os dias, um pouquinho, virando uma semana, 5 dias, virando um mês, virando anos. E a sua carreira inteira, né? Porque você trabalha sentada há anos. Quanto tempo já você está nesse mundo corporativo, Nath? 14. Então você imagina um corpinho desse sentado há 14 anos numa má postura? É natural que a pressão atmosférica ela começa a fazer que o seu corpo ele entre num desequilíbrio. E aí, para você equilibrar a musculatura, para você conseguir ficar mais 2 ou 3 horas sentada depois do seu café, a sua água, você precisa sentar corretamente. E ó, uma dica aqui que quando eu estava ajudando a corrigir a sua postura corretamente, olha, é importantíssimo. Quando você estiver sentada, você não sente no bumbum. Sabe a parte volumosa do bumbum? Essa parte volumosa, ela precisa ficar fora quando você estiver sentada. Então, olha só, eu vou pedir para vocês, todo mundo agora, sem exceção. Com as suas mãos, coloque embaixo do seu bumbum, certo? Então, você já colocando embaixo do seu bumbum, eu vou pedir para você começar a palpar o seu bumbum, caminhando um pouquinho com as suas mãos para frente e um pouquinho com as suas mãos para trás. Ó, precisa fazer. Por quê? Eu vou falar de isquios tibiais, e se você não sabe o que é isquios tibiais, você vai sentir agora o que eu estou falando. Então, você vai colocar as suas mãos embaixo da sua coxa, vai começar a puxar o seu bumbum para trás, dos dois lados.
Então, você vai sentar na sua perna inteira e toda a parte do seu bumbum, bem a parte volumosa, ela não fica apoiada no assento. Ela encosta na parte do encosto. O seu bumbum encosta no encosto e você não senta no bumbum. Você vai sentar nas coxas, atrás das suas coxas. Então, ó, coloca a mão embaixo, puxa o bumbum para trás. Coloca a mão embaixo da sua perna, puxa o bumbum para trás. Encostou o bumbum no encosto, encostou a sua coluna, puxou a cadeira para frente, pronto, feliz e contente. Volta às suas atividades e passou 2, 3 horas, vai buscar um copo d'água e volta. Combinado, Nath? Espero que você nunca mais esqueça disso, porque agora, ó, eu puxei a sua orelha ao vivo, mulher. Não, levantar eu levanto bastante, assim, eu não consigo ficar 3 horas, nem 1 hora sentada direto eu consigo. Então, esse movimento eu faço bastante, assim, né? Até porque bebendo bastante água, eu sempre vou pro banheiro, então, e até mesmo para estimular mesmo, né? Então, eu sempre deixo uma garrafinha aqui, mas não tão cheia, para justamente ter esse vai e volta lá, de encher e voltar. Né? Então, muito tempo sentado, assim, eu passo bastante tempo do dia sentada, mas nunca muito tempo próximo, né? Ah, sim. Olha, aproveitando o gancho, Nath, você falou uma coisa muito importante. O mundo sabe que beber água é importante, né? Todo mundo sabe, mas tipo, depois eu bebo e eu não gosto de água porque a água pesa, porque eu prefiro suco, refrigerante. Ó, Uhum. faça o que a Nath faz. Deixe uma garrafa perto para lembrar que você precisa tomar água. E na consequência, deixe a sua garrafa meia cheia, né? Pela metade, uma garrafa pela metade cheia, para fazer com que você vá levantar, pegar mais água e voltar e se hidratar. E aí, vida que segue. Parabéns, viu? Nessa parte de água, assim, Não, adorei. é um aprendizado ainda, tá? Karina aí, se estiver vendo a live, ela vai saber que isso eu nunca, nem sempre foi assim. Eu comecei realmente a aprender a beber água, depois que o meu rim começou a gritar, né? Quando eu comecei a sentir um pouco de dor, e apareceu realmente alguns cálcios, né? Então, aí eu falei, ah, tá, agora chegou a hora de eu tomar vergonha na cara mesmo, né? Então, Então, olha, vocês prestaram atenção realmente no que a Nath falou? Ela precisou ficar com dor no rim para tomar água. E isso só mudou a consciência dela. E aí, o que ela fez? Ela se conscientizou, porque a dor foi tão insuportável, né, Nath? É tão não desconfortável. chegou a ser uma cólica, mas assim, começou a dar um incômodo, né? Tanto que, assim, se eu passo um dia, eu falo até que, assim, durante o período de trabalho, é até um pouco mais fácil, porque tá aqui do lado, então eu me policio muito, né? Mas de final de semana, eu já começo a dar uma avacalhada, assim. Então, no final do dia, eu começo a sentir uma dorzinha assim, perto do rim. Então, hoje eu não bebi quase nada de água, né? Eu já sei que é por isso. Olha, isso também acontece por quê? Porque ela conhece o organismo dela. Ela conhece os sinais de alerta que o corpo avisa. Então você não pode ignorar, porque o corpo ele é um sinal de dor, ele é só um alerta. E se você deixa para lá, a dor vai aumentar. E para isso, como que você conseguiu, Nath, sentir que as suas dores começaram a diminuir, mesmo você trabalhando cada vez mais e agora, né, muito mais tempo em casa. É. Então é aquilo que você falou, não vai para o estacionamento, não muda. O máximo que você faz é uma caminhada curta, porque você vai até o banheiro, até a cozinha e volta. O Uhum. que você fez para começar a melhorar essas dores que você sentia no corpo?
É. Bom, assim, eu vou para academia faz muito tempo, né? Não que eu tenha feito tudo da forma que eu deveria ter feito, né? Mas eu ia. Então, assim, antes mesmo estando na bio, né? Eu ia para as aulas, mas eu sempre procurava fazer uma aula mais enérgica, né? Uma aula de jump, uma aula de dança. E eu sempre fugia muito das aulas de alongamento, de pilates, assim, eu não gostava muito, né? Mas aí, né, a idade vai chegando, a gente vai sentindo que realmente vai pegando algumas coisas. E eu sabia que você era um caminho excelente ali para conduzir toda essa questão de dores e tudo mais, por conta né, da experiência em Pilates e que é o grande foco, né? Então, eu comecei a sentir realmente melhora depois que eu comecei a fazer as aulas, né, online, que foi durante a pandemia, né, que a gente começou a se falar. E foi uma questão aí de 3 meses, começou a melhorar bastante para mim, né? E de se policiar mesmo, né? Então, e de dicas, assim, de exercícios que eu sempre fiz, mas sempre fiz errado, né? Porque eu acho que isso foi um ponto bem importante, assim, né? Da respiração. Por exemplo, numa abdominal como faz diferença, né, a respiração para você descansar, para não sentir uma dor nas costas, e até mesmo da postura. É como você está fazendo exercício e você se perder, porque, sei lá, você está ouvindo, você está vendo o que está acontecendo ali do lado, enfim. Então, e principalmente com uma pessoa te guiando, né? Eu acho que, assim, para mim isso foi um divisor de águas, assim. Hoje, para mim, é até difícil treinar sem ter uma pessoa me guiando, né? Primeiro porque eu dou uma roubada quando eu tô sozinha. E aí, se tem alguém ali pegando no meu pé, eu funciono bem, assim, para essa parte da minha vida, né? Pegando ali no meu pé, eu consigo seguir melhor. E, nossa, isso é fantástico. E você continua indo para academia e treinando em casa? Ou agora Sim, você está 100% só em casa? é. Não, eu fiquei um tempo aí, eu tentei ir pra academia mesmo, mas a questão da máscara para mim incomoda bastante, né? Eu tenho uma rinite e uma sinusite bem frequente, né? Justamente pela questão de clima, tanto de clima normal, mas também de ar-condicionado e tudo mais. E a máscara para mim, assim, é terrível, né? Então, eu optei por fazer esses treinos em casa, né? E agora que eu tô, assim, saindo para caminhar, né, mais na rua, né? Aí eu consigo ir sem máscara e tô usando a academia do prédio, que fica um pouco mais tranquilo, né? Para utilizar sem precisar de todos aqueles cuidados que a gente teria numa academia fora, né? E, e você acha que é necessário treinar em casa? É necessário comprar equipamentos e acessórios? Olha, assim, eu acho que equipamentos eu não sei, assim, eu acho que vai muito da disciplina da pessoa, né? Tipo, não virar a esteira, virar um cabideiro, né? Ou a bicicleta também virar isso. Eu sei que se eu comprasse, com certeza isso ia virar um cabideiro, então uma esteira eu não compraria. Porém, alguns acessórios que eu comprei que eu achei que foi determinante para o treino em casa foram os elásticos, né? A bola também eu acho que é um, é um item importante, né? Principalmente para quem está com essa questão de dores, né? Na lombar, então fazer um pouco de pilates, eu acho que nesse sentido, sim, de acessórios, sim, de equipamentos, eu não sei. Isso é um pouco mais caro, né? Acho que vai do espaço que a pessoa tem e da É. disciplina, né? Principalmente da disciplina, né? Então, Bom, mas o importante é que você está treinando e que suas dores estão diminuindo. Isso, sim, ó. E que você também bebe água, que também é fantástico, né? Isso é é, muito bom. Olha só, eu tenho um recado também para passar para você, que esse recado, as pessoas às vezes elas confundem, né? Porque fala assim, olha, eu tenho uma hiperlordose, eu tenho uma cifose, eu tenho uma hiperlordose na cervical, então eu vou explicar para você agora. A nossa coluna, ela já está pronta em relação a lordose, cifose e lordose cervical.
O que acontece com a má postura? Ela vai acentuando esta nossa curvatura da coluna, que isso vai fazer com que venha as dores no corpo. Então, a hiperlordose, o que é assim, para ficar mais fácil para você entender? A hiperlordose seria aquele bumbum arrebitado, Eu mas tenho. na verdade, esse bumbum arrebitado é uma curvatura gigante na sua coluna, que Poxa, faz com que o seu tava aqui bumbum fique crente que bem meu bumbum era empinado. arrebitado. Tipo, Deus me deu É uma só o bunda problema. linda. Essa hiperlordose ela desenvolveu com a má postura pelo fato de ficar muito tempo sentada. É. Aí o que acontece, né? Eu tô começando da base, que é a lombar, e agora eu vou subir um pouquinho para a parte da torácica, que é o meio da sua coluna. Que as pessoas falam, nossa, eu tenho cifose. O que é cifose? São as pessoas que são corcundas. Sabe, quando é um Uhum. pouquinho assim, que você fala, Quando nossa, fica idoso, vai ficando idoso, né? Que você vai ficando quando vai acordado. ficando idoso, você vai ficando meio corcundinha. Isso também acontece pela má postura. Como que você pode melhorar esta dor da hiperlordose com exercícios de alongamento? Porque o que acontece? A sua coluna ela fica extremamente rígida, fica extremamente forte e a região abdominal ela fica relaxada. Então, imagina que agora a sua cintura, imagina ela um círculo, como se ela fosse um cilindro mesmo. Então, falando da lombar e falando do seu abdômen, um cinturão. Esta parte, tanto na frente quanto atrás, ela precisa estar forte. Quando você tem um abdominal, uma barriga bem para frente, sabe? Quando você fala, nossa, tô barriguda. Uhum. O que acontece é que a musculatura a sua musculatura abdominal, ela tá tão relaxada que o seu músculo ele desenvolve para frente. E aí, como você tem o músculo que está segurando a sua lombar, ela fica forte. Então, atrás fica forte, na frente fica fraco. Para Uhum. você equilibrar, para você melhorar essa dor da lombar, o que você tem que fazer? Fortalecer muito a região abdominal, alongar a sua lombar e fazer o trabalho de fortalecimento tanto na frente e atrás e alongamento tanto na frente e atrás também. Agora subindo para a parte torácica. As pessoas que são corcundas, o que acontece? Um encurtamento na região do peitoral. Então, a musculatura do peito, que não é o seio, tá? Porque peitoral tem mulher, peitoral tem homem. E a diferença do peitoral para feminino e masculino é só uma questão das glândulas mamárias que as mulheres têm. Os homens não têm, quer dizer, tem um pouco, tem glândulas mamárias, mas não são desenvolvidas. Então, a parte de ser corcunda é um encurtamento no peito e um alongamento na musculatura da torácica, na região da cifose. E aí, o que você faz para melhorar a sua postura? Você faz exercícios para alongar o peitoral e fortalecer as costas. Então, é sempre assim, ó, o músculo que está encurtado, você precisa fazer alongamento. O músculo que está relaxado, você precisa fortalecer. Então, na verdade, como a sua coluna, né, o seu tronco, que faz parte frente, trás e na lateral, o seu tronco mesmo, você precisa trabalhar tudo, frente, trás e lado. Aí, agora, para finalizar aqui, ó, na sua cervical. Você tem a hiperlordose cervical, que é quando a sua cabeça está muito para frente. Isso também devido a uma postura. Isso para tudo, para assistir TV, para usar o celular,
Então, quando você está fazendo uma caminhada na rua, você fica andando e olhando para o chão. Não, você tem que olhar para frente. Então, o que, que você precisa fazer para fortalecer esta região? Exercícios de alongamento e fortalecimento. Ah, mas aí, Eleonora, eu tenho minha coluna com uma retificação. O que seria essa retificação? Seria já um desequilíbrio muscular que vai cada vez mais deixando a sua má postura, pressionando mais os discos da sua coluna, fazendo com que um achatamento. E aí o que acontece? Você vai criando uma rigidez. E como que você faz para melhorar quando você tem uma retificação na coluna? Faz exercícios de mobilidade. Dificílimo, porque você tem que mexer uma vértebra de cada vez. E qual exercício assim, ó, que mais trabalha a mobilidade? Todos em geral, mas em específico, para ser bem mais direta para você, são os exercícios de Pilates e os exercícios de yoga também. Então, se você tem uma retificação, a dica é: faça exercícios de mobilidade. Entende por quê, Nath? Como tudo acaba sendo, uma má postura acaba sendo uma doença? Sim. Uma coisa puxa a Porque outra, né? É até também porque quando você está sentindo dor em alguma região, você acaba também relaxando, né? Assim, quando eu sinto dor, começo a sentir dor, eu sempre lembro de você, né? Respira, né? Contrai a musculatura, né? Empina o bumbum, ajeita as costas e aí beleza. Aí daqui a pouco você já tá de novo assim, né? Então é um exercício mesmo. E se você vai fazendo esse treino todo dia, vai ficando mais fácil, né? Até assim, além dos treinos que você faz diariamente, é o dia a dia mesmo, né? Então, às vezes também quando eu vou fazer caminhada, às vezes eu começo a sentir um pouco de dor, eu percebo que é porque a minha postura também tá errada. Acho que por ficar tanto tempo sentada, quando você vai andar, você também acaba andando de qualquer jeito, né? Aí eu sempre lembro também da Eleonora. E Ajeita a aí, quando coluna, você lembra a de mim, o que, que respiração. você faz? Quando você está começando a sentir dor, você lembra de mim? O que, que você faz? Ajeita tudo. Contrai o glúteo, contrai a região pélvica. Respira, mas lembra de respirar, né? Essa é uma parte Abre o peito, importante. levanta a cabeça, Nath, não olha para baixo. É isso É muita mesmo. informação, né? Ainda bem que a gente consegue processar tudo. Por isso que tem que ser todos os dias um pouquinho, né, Nath? Porque é tanta coisa, né? É levantar a cabeça, é respirar com a região abdominal contraída, né? É você colocar os seus ombros para trás, porque tudo isso parece muito simples. Não é. E não é fácil também, né? Porque a gente tá tão acostumado a ficar numa má postura que a hora que você fica na posição certa, aí que você acha que tá doendo, né? Porque É, na verdade, você fala, dói não, mesmo, né? tá Na doendo verdade, mais. dói. Acho que é melhor eu ficar assim tá doendo menos. É verdade. Por que que acontece? O corpo, ele sempre vai em busca de economizar energia. Uhum. Então, se você está numa postura correta, mas não é uma postura que o seu corpo está acostumado, com certeza ele vai falar: essa posição aqui não é tão agradável para mim. Não é tão agradável porque agora ele está fazendo força para se sustentar. Na Uhum. verdade, você está usando e abusando da função do músculo. Então, o músculo que estava relaxadinho ali, estava quietinho, parado, quando você aciona, ele fala: agora eu tenho que levantar a cabeça, colocar os ombros para trás, ficar com o peito aberto, encolher a barriga, né? Não olhar para baixo, fazer uma caminhada, ou então sentar direito. Quando você começa a se ajustar, o seu músculo ele vai fazer a função natural que ele tem que ser feito. Mas como ele não está acostumado, Acho que é um bom comparativo, até quando a gente aprende a dirigir, né? Quando a gente começa a dirigir, a gente fica ali preocupado, né? Em
pisa na embreagem, pisa no freio, pisa no acelerador, troca de marcha, agora tem que trocar, não sei o que lá. Depois de um tempo, é tão automático, né? Que você fala, meu, o que que eu tô fazendo? Eu nem sei o que que eu fiz aqui. E aí eu faço essa comparação, que é a mesma coisa. No começo você começa a ficar pensando tanto, mas depois já é automático. Você mesmo já vai, né, se adaptando àquilo. Isso então é verdade quando o seu corpo e a sua mente ela já está no automático, que nem eu tenho mania de sempre verificar se eu fiz a coisa que Se, já é automático. se você é o Ó, eu vou quê? sair de. Te cortou aqui. É, eu sempre tenho que verificar o que eu já faço automático. Uma das coisas Hum. é, eu vou sair, eu tranco a porta. Daí tudo bem, eu tô esperando, eu moro em prédio. Aí eu tô esperando o elevador, daí eu falo, será que eu fechei a Será que eu porta? troquei? Peraí, eu vou lá ver, eu vou lá ver. Já tá tão automático, eu tranco a porta, que a porta tá trancada. Então, assim, moral da história, se você treina, o seu músculo ele fica forte. Aí ele começa a ser utilizado na função correta e natural para quê? Para sustentar o esqueleto. E aí, quando você já treina regularmente, aí já fica um ciclo vicioso. Você já começa a sentir a diminuição das dores. E já começa a ver outros benefícios. Já fica tão automático que quando você percebe, outras pessoas falam para você: Nossa, Nath, parece que você cresceu. Na verdade, você está na mesma altura. Você só melhorou a sua postura. Essa daí eu tô Mas esperando, hein? você só melhora a sua postura. A única vez que eu escutei isso foi, nossa, você cresceu aí pros lados, né? Tipo, Não, mas é é, verdade. Por isso que tem que ter uma constância no treino, porque o é. seu corpo, ele fazendo a função correta, ele puxa a musculatura para abrir o seu peito, ele faz com que você, quando estiver na má postura, você comece a sentir um desconforto maior. Ou então, se você tem uma Eleonora do seu lado, você lembra da minha voz na sua orelha? E aí, ó, eu acabo sendo reconhecida, né, Nath, como você acabou de falar, como tô com dor, lembra da Eleonora. Não, ninguém É. merece. Não, a gente lembra Ninguém de merece. você em outras coisas também, né? Óbvio. É verdade, é verdade. Agora, só mais uma curiosidade, Nath. Agora que você está treinando, tudo certinho, já organizou a sua vida de treino, já está mais na sua casa com os seus deveres. Uhum. Você, agora que está sentindo o seu corpo mais forte, você aguenta ficar mais tempo ainda sentada? Eu acho que sim, depois dessa semana eu posso dizer que sim. Foi uma semana bem intensa e eu não tive o tanto de dor que eu já tive antes, né? Lógico, a gente fica cansado, né? Eu acho que tem a questão do psicológico influencia muito também, né? Às vezes a gente acaba até ficando mais cansada mentalmente do que fisicamente, né? Então eu acho que houve um pouco dessa troca, né? De sentir um pouco mais de cansaço mental do que o físico, com certeza. Então Né? você vê benefícios treinando em casa e você já consegue sentir que a sua dor é menor devido aos exercícios que você está treinando na sua casa. Isso é Sim, fato. sim. E além também de ter a facilidade em questão de tempo, né? Porque às vezes, se não dá tempo de você sair para ir para academia, né? Você consegue fazer esse treino em casa, né? Se for um treino ajustável, né? Você, de repente pode ser um treino misto, né? Você vá para a academia, mas também consiga fazer algo em casa para não deixar de trabalhar aquele músculo que está precisando para combater aquela dor, né? Bom, olha, eu tenho certeza absoluta que deu para ser muito clara, deu para, com toda essa nossa conversa, nós já conseguimos atingir, pelo menos, né, acender uma chavezinha na cabeça das pessoas que fica muito tempo sentada. Você tem alguma dica para passar e ficar aqui uma mensagem da Nath?
Contratem a Eleonora. Não, eu acho que é importante realmente estabelecer uma rotina, né? Criar realmente esse mecanismo de se conhecer também, né? De saber onde que tá, onde você está sentindo a dor, do que vem essa dor, se é uma dor se é uma dor por má postura ou se é uma dor de alguma outra coisa, né? De repente, uma outra dor, sei lá, de algum órgão que não está funcionando bem, né? Saber distinguir o que é uma coisa da outra, né? Eu acho que então esse autoconhecimento é fundamental, né? E realmente procurar um profissional que possa te orientar, né? Eu já fiz muitas dessas de querer fazer as coisas sozinha e é nessa que a gente acaba se dando mal, né? Porque faz toda a diferença ter um profissional te acompanhando, realmente corrigindo aquilo que você de repente acha que está certo e está totalmente errado, e aí aquilo pode não te trazer um prejuízo ali a curto prazo, mas no longo prazo com certeza traz, né? E a idade vai chegando, né? Eu já passei dos 30 e eu senti bastante diferença já em relação à disposição, e que é um treino também, né? Então, assim, eu falei que já que eu não fui uma jovem sarada, eu quero ser uma senhora sarada, entendeu? Olha, isso que você falou é fantástico, porque assim, ó, você já passou dos 30, ainda é jovem. Sim, isso é fato, ainda é jovem. Mas como você quer ser uma senhora sarada, isso eu entendo que você está tendo uma visão de um futuro a longo prazo. Mas Sim. para você ter esse resultado a longo prazo, você começou agora. Preciso E constância, né? isso, não é? Isso que é o mais importante, porque o resultado rápido, ele causa algumas situações muito complicadas. Então, é mais ou menos a história dos três porquinhos, né? Tem os dois lá que queriam a farra e tinha um porquinho que sempre estava construindo a casa com tijolinho. Os outros dois estavam só querendo gastar, se divertir. Sim, eu acredito que eles também contribuíam nos deveres deles, mas assim, a maior parte do tempo eles não pensavam no físico e na mente. Uhum. E tem uma hora que o tempo, ele cobra o que você deixou de fazer hoje. Então, aí o resultado pode vir daqui a 5 anos, ou pode vir daqui a 15, ou daqui a 20, ou daqui a 30 anos. E aí, quando tudo já está numa situação bem delicada, aí você fala, pô, quando eu tinha 30 anos, né? Deixei passar. Hoje eu E falo que eu tava acaba lá nos 20, né? Já podia estar bem, bem mais evoluído. Mas ok, nunca é tarde, né? Vamos lá. nunca é tarde, então, é isso mesmo. Olha, disse tudo. Nunca é tarde para começar a fazer exercício. E se você que está nos assistindo agora não faz nenhum tipo de exercício, nada melhor do que você começar a treinar na sua casa. Porque aí você vai passar por uma série de adaptações e vai economizar no bolso. E você vai começar a sentir todos os benefícios dos exercícios, vai ter mais disposição, até que vai ter uma hora que você vai começar a investir muito mais em você. Não é, Nath? Isso mesmo. Nath, muito obrigada pelo carinho, muito Obrigada obrigada a pela você. participação. Eu adorei, foi super válido. E Uhum. agora, ó, acabando aqui, vai dar uma voltinha no quarteirão, tá? Não é mais na sua casa, é no quarteirão. E aproveite todo o seu dia, a sua noite, a sua vida. Continue treinando ou em casa, ou na academia, ou no parque, mas continue treinando justamente para você começar a envelhecer com saúde. Que Isso isso aí. é o mais Senhora, importante, senhora né? fitness. Gatona, deixa um beijo grande para você.
Beijo, Lê. Obrigada, viu? Muito obrigada Até mesmo. E até a segunda. próxima. Até segunda. Tchau, gatona. Beijo. Beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau. Então, para você, eu espero que tenha aproveitado todas essas dicas. E ó, peço para que você assista de novo esse vídeo para você começar a pensar como você está sentando. Arrume. Pensa no seu pé, pensa no seu joelho, pensa no seu bumbum, na sua coluna, nos seus ombros, em apoiar os seus braços. Ó, isso é um bem que você faz para você e não custa nada. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.